Vamos lá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom estudo para você. Nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre as operações com vetores dentro da cinemática vetorial. Até agora a gente trabalhou com a cinemática escalar. Em todas as questões que a gente resolveu até agora, nunca foi importante a direção e o sentido do movimento de um corpo, né? Então, isso porque a orientação no espaço não era importante, eu só precisava saber a magnitude, né, da velocidade escalar média, da distância percorrida ou da aceleração escalar média. Só que a partir de agora nós vamos dar um tratamento vetorial para grandezas físicas como velocidade, aceleração, deslocamento, né? E outras grandezas físicas que a gente conhece também, que são grandezas vetoriais, tá? O impacto dessa mudança para o aluno, ela pode ser muito grande se o aluno já tiver uma dificuldade grande com a parte de cinemática escalar, porque a forma como a gente soma e subtrai vetores é diferente da forma como a gente soma e subtrai os escalares, né? Então, é interessante você notar que quando a gente fazia, por exemplo, dentro da cinemática escalar, um ΔV, né, que a gente fazia velocidade final menos a velocidade inicial, a gente fazia uma subtração, né, da grandeza, da magnitude, né, da intensidade da velocidade no final e no início de um dado intervalo de tempo. Essa subtração é feita normalmente conforme você sempre aprendeu, né? Mas quando a gente trata a velocidade como vetor, aí não. Aí é um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando você soma e você subtrai escalares, você não soma orientação no espaço. Quando você soma e você subtrai vetores, você está somando também a orientação no espaço. Você está subtraindo a orientação no espaço. Isso significa dizer que você está somando e subtraindo direção e sentido, né? Então, o número por si só não faz isso. Então, a gente precisa de ter uma entidade matemática que indique, além da intensidade da grandeza física, indique também sua direção e sentido, para que você possa, por meio de operações matemáticas, fazer soma e subtração de vetores, tá? Então, quando você soma e subtrai vetores, né, você soma e subtrai direção e sentido, você soma e subtrai também a orientação no espaço. E isso pode causar uma certa dificuldade para o aluno que já tem uma certa dificuldade com física, né? A gente vai trabalhar com soma e subtração, que eu costumo falar que soma e subtração vetorial, tá? A gente está somando e subtraindo direção e sentido. Isso é uma soma, é uma subtração que a gente fala de geométrica, tá bom? Então, nós precisamos falar um pouquinho dessas operações envolvendo vetores antes de seguir para a cinemática escalar. Tá? Então, hoje a aula é mais matemática do que física, mas ela é importante para você, na próxima aula, quando a gente for trabalhar com composição de movimento, quando a gente for trabalhar com o cálculo de uma aceleração vetorial média, né, quando você for calcular, por exemplo, uma variação, né, da velocidade, né, mas variação vetorial da velocidade, então a gente vai precisar aprender a trabalhar com soma e subtrações de vetores, tá? Não são as únicas operações matemáticas que envolvem vetores, eu posso multiplicar vetores também, posso multiplicar de três maneiras diferentes, e ao longo do curso de física, quando a gente for utilizar isso, eu vou dizer, olha, nós estamos multiplicando um escalar por um vetor, ou estou multiplicando vetorialmente dois vetores, ou estou multiplicando escalarmente dois vetores, tá? Mas a nível de aprender a operar as operações envolvendo vetores, a gente vai trabalhar basicamente com a soma e a subtração de vetores, tá bom? Bom, tá aí um breve sumáriozinho para organizar seus estudos depois que a gente terminar esse assunto aqui, tá? A gente vai fazer uma breve introdução, vou dizer para você o que é uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, quais são os elementos de um vetor, os atributos de um vetor, as suas propriedades, como é que se faz a soma de vetores, a subtração vetorial, e mostrar também que tem uma maneira de você somar e subtrair vetores por meio dos componentes de um vetor, no plano ou no espaço, tá joia? Uma breve introduçãozinha para vocês, eu não vou ficar lendo o texto, depois vocês deem uma lida, tá? Mas eu coloquei um desenho aqui interessante para você, isso aqui é o que a gente chama de aurora boreal, que aparece no Polo Norte e também no Polo Sul com outro nome, é chamada de aurora austral, né? Isso aqui é resultado da interferência que faz, por exemplo, as partículas, né, carregadas
que são lançadas, que são ejetadas da superfície solar para o espaço. Quando ela passa próximo da Terra, o campo magnético da Terra deflete essas cargas para os polos, né? E a interação dessas cargas elétricas com a nossa atmosfera, ela produz esse efeito interessante. Por que essa figura está aí? Porque campo magnético é uma grandeza vetorial, tá? É por isso aí que eu coloquei para vocês. Então, campo magnético, e aí eu já vou anotando aqui para vocês, tá? Vou puxar a setinha aqui para dizer que campo magnético é uma grandeza vetorial. Simples assim, tá joia? Então, é apenas um exemplozinho para vocês. Bom, o que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é uma grandeza, são grandezas que ficam definidas para você apenas com a intensidade dessa grandeza física, né? E uma unidade de medida relacionada com ela, tá? Isso é uma grandeza escalar. E aí nós conhecemos várias grandezas escalares. Então, comprimento, área, volume, a densidade, a massa, tempo, energia, temperatura, pressão, e aí eu coloquei aqui, ó, um aparelhozinho de medir a nossa pressão arterial, né? Apenas para exemplificar, não dá para colocar todos os, mas apenas para indicar para você que pressão é uma grandeza escalar, tá? Grandeza é uma grandeza escalar, tá? Então, quando você vai lá e afere a sua pressão medida lá 12 por 8, 11 por 7, 11 por 8, essa coisa toda, né? Está medindo a sua pressão arterial, né? A sistólica, a diastólica, por aí vai, e ela não tem direção e sentido. Não diz que a pressão arterial é 12 por 8 na direção vertical, sentido de baixo para cima. Não tem razão nenhuma para se fazer isso. Então, quando você mede lá a sua pressão e ela dá 15 por 10, 15 por 11, aí você já sabe que está hipertenso. Não é assim? Então, não precisa de uma orientação no espaço para isso. A mesma coisa acontece, olha aqui, eu vou até colocar aqui, porque está no exemplozinho ao lado ali, pressão. A mesma coisa acontece com temperatura, com tempo. Ah, eu gastei 2 horas para ir de um lugar ao outro. Não faz sentido você dizer que gastou 2 horas na direção horizontal, sentido da direita para a esquerda, porque tempo é uma grandeza escalar. A mesma coisa acontece com massa também. Então, quando você sobe na balança que dá lá 85 quilogramas e você tem 1,5 m, aí você já sabe que seu índice de massa corporal está alterado, né? Precisa melhorar aí os aspectos alimentares, metabólicos, de nutrição, de uma série de coisas para poder baixar a sua massa corporal, né? O seu índice de massa corporal. Então, grandezas físicas como essas que eu estou citando aí para vocês nesse exemplo, e até coloquei a figurinha da pressão, que é para você lembrar, elas são entendidas como grandezas escalares. E aí, somar e subtrair é bem fácil. Então, se você comprou 2 quilogramas de batata, e se você comprou 2 quilogramas de cenoura, no total você comprou 4 quilogramas, né? Então, você soma como a tia Tetéia ensinou você somar. Não adianta você dizer, não faz sentido você dizer que dei 2 quilogramas de batata na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Porque a grandeza física, massa, cuja unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma, né, é uma grandeza escalar e não uma grandeza vetorial, é simples assim. Então, uma grandeza escalar, ela fica perfeitamente definida, perfeitamente descrita por um número que indica o seu módulo, a sua magnitude, que é associada a uma unidade de medida, indica sua magnitude ou sua intensidade, e aí embaixo estão alguns exemplos para vocês, tá ok? Então, grandezas escalares são essas aí. Professor, são só essas? Não. Além dessas, tem outras, mas aí essas são as mais utilizadas aí na física, mas existem outras, tá bom?
Muito bem. Grandezas físicas que nós chamamos de vetorial. O que é uma grandeza vetorial? É aquela que, para ficar bem definida para a gente, você precisa ter, além do número que indique a intensidade dessa grandeza, você precisa, obviamente, da unidade de medida também, mas você precisa de ter uma orientação no espaço, tá? Então, por isso que algumas grandezas físicas a gente diz que são grandezas vetoriais. Olha só o que diz o texto. Só ficam perfeitamente definidas por um número que indique a sua intensidade, uma unidade de medida, e também, pessoal, algo que indique a orientação no espaço, que é o que a gente chama de direção e sentido. E aí tem algumas grandezas físicas aqui embaixo. Olha só, eu fiz até um desenho ali do lado falando a respeito da velocidade. Olha só, você tem um carrinho ali, na verdade você tem dois carrinhos, tem um menorzinho lá na frente, tem esse carro que está aqui mais na frente, e aí você está percebendo ele aqui, tá? Está na cor azul, e tem esse aqui. Observe que ao longo da rodovia, eles estão indo em uma determinada direção, né? Está fazendo curva ali, né? Mas você tem o sentido da rodovia, né? Vamos dizer aqui no nosso desenho do jeito que está assim, para cima, tem esse sentido assim, e tem esse outro sentido assim. Então, ao se referir à velocidade desse carro, você tem que dizer em qual sentido que essa velocidade está apontando, né? Vamos supor que ele está indo para o norte. Então, olha só, esse bichinho aqui, ele está com a velocidade x no sentido sul-norte, tá? E esse aqui está no sentido norte-sul, pode estar com uma velocidade também, que seja x, tá? Mas está no sentido sul-norte, tá? Perdão, norte-sul, tá? Isso se a gente disser que aqui você tem o norte e aqui embaixo você tem o sul. Então, veja que os sentidos são diferentes, tá? Grandezas que têm essa característica de precisarem de uma orientação no espaço para ficar completamente definida para a gente chama de grandeza vetorial, tá? E aí tem alguns exemplos, o primeiro deles é a velocidade, você tem aceleração, você tem força, tem impulso, quantidade de movimento, campo elétrico, campo magnético, e existem outras aí, apenas alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, a diferença básica entre o que é escalar e o que é vetorial é que o escalar você não precisa de uma orientação no espaço para ficar completamente definida para vocês. Agora, as grandezas vetoriais você precisa de ter, além da intensidade, você precisa ter módulo e ter sentido, tá ok? Quais são os elementos de um vetor? Pessoal, a gente representa um vetor, o vetor é uma entidade geométrica. Então, a gente representa um vetor por meio de um segmento de reta orientado, tá? Então, essa representação aqui é a representação geométrica de um vetor, tá? Ele é um segmento de reta orientado, tá? Então, aqui a gente tem uma representação geométrica de um vetor, tá? Então, o que que é um vetor? É um segmento de reta orientado, sua representação geométrica. Ó, o vetor aqui está representado na cor vermelha, tá vendo só? E aí a gente tem dois pontos interessantes nesse vetor. Primeiro ponto interessante que a gente tem aqui é esse ponto que está aqui, depois o outro no final, tá? O que que é esse pontinho que está aqui? Isso aqui é o que a gente chama de origem do vetor. Origem. A gente pode dar um nome para essa origem, se você quiser. A gente pode dizer que a origem é em A, tá? Então, vou colocar aqui. Esse outro ponto que está aqui, pessoal, esse aqui a gente pode chamá-lo de B. E aí, isso aqui se chama extremidade. Extremidade B. Eu, quando estou dando aula para os meninos, eu costumo até brincar. Eu digo que o A é o rabinho, né? E o B é a cabecinha
do vetor, tá? Então, todo vetor tem rabinho e tem cabecinha. E tem outra coisa também. Tem intensidade, tem magnitude, tá? A magnitude do vetor é o seu tamanho, representado aqui pela letra L. Então, isso que está aqui, ó, que é o tamanho do vetor, o tamanho representa aquilo que a gente chama de magnitude do vetor. E aí, a gente pode dar um nome para esse vetor. Para dar um nome para esse vetor, eu posso usar aqui tanto a origem quanto a extremidade, dizer que esse vetor aí é o vetor AB. E ponho uma setinha em cima para dizer que é um vetor AB, tá? Então, esse vetor AB, ele tem origem em A e extremidade em B. Eu posso chamar esse vetor de outro nome qualquer. Eu estou usando uma das possibilidades de nomear esse vetor, que é relacionando esse nome com sua origem e com sua extremidade, tá bom? Se eu quiser fazer referência ao tamanho desse vetor, aí eu quero que você repare que o tamanho dele é L, então eu posso fazer assim, ó, dizer que o tamanho dele é L. Mas, para me referir ao módulo, eu tenho que colocar duas barrinhas ao lado para dizer que o módulo do vetor AB é igual a L, tá? Às vezes, os livros tratam muito desse jeito. Ele também escreve assim, para se referir ao módulo, ele diz que é L, sem colocar a setinha em cima. Nós vamos utilizar muito essa notação aqui, tá bom? Então, não é a única forma de dar nome para um vetor. Por exemplo, se esse vetor representar uma força, então eu também posso chamar esse vetor de F. Posso chamar de F, não tem problema nenhum, tá? Eu só tenho que colocar aqui o vetorzinho em cima para dizer que se trata de um vetor. Se eu não colocar o vetorzinho, fizer do jeito que está aqui embaixo, eu também posso fazer assim, mas aí eu estou me referindo ao módulo. Então, se isso for força, força é igual a L, né? Newtons, que é a unidade de medida de força, tá? Existem maneiras diferentes da gente colocar nome. Uma delas é fazer dessa forma, relacionar a origem com a extremidade de um vetor. O que é a direção desse vetor? A direção desse vetor é dada pela reta R, que a gente chama de reta suporte do vetor AB, tá? Então, qual é a direção desse vetor? Direção da reta R, tá? E qual é o sentido? Aí, para me referir ao sentido, a gente pode se referir assim, de A para B. Entendendo? Ou eu posso relacionar esse sentido, né, essa direção e esse sentido com o ângulo de elevação em relação horizontal também, tá bom? Existem diversas maneiras da gente fazer referência ao sentido, tá? Então, esses são os elementos fundamentais, básicos de um vetor. Repare que esse vetor aqui, ele pode estar indicando a intensidade, o módulo e o sentido de alguma grandeza que a gente diz que é vetorial. Por exemplo, ela pode indicar o módulo, a direção e o sentido de uma força, mas ela também pode indicar o módulo, a direção e o sentido de uma velocidade, tudo bem? De qualquer grandeza física que seja vetorial. Muito bem, vamos seguir adiante. Quais são as principais propriedades de um vetor? Bom, um vetor que é dito constante. Um vetor é considerado constante quando tiver módulo constante, direção constante e sentido constante. Então, o que é um vetor constante? É um vetor cujo seu módulo, sua direção e seu sentido não variam com o tempo, tá? Eles permanecem constantes. Quando dois vetores são iguais? Dois vetores são iguais quando eles são iguais em módulo, direção e sentido. Eles têm que ser iguais em todos os seus atributos. Dois vetores podem ter o mesmo módulo, mas serem vetores diferentes se suas direções e sentidos, ou sentidos, forem diferentes, tá bom? Professor, pode dar um exemplo? Posso. Vamos lá? Vou dar um exemplo para você aqui rapidinho. Eu posso ter, por exemplo, olha só, esse vetor aqui
Deixa eu colocar essa retinha mais... Isso, olha aí. Eu posso ter um vetor assim e posso ter um vetor assim. Ó, tá vendo só? Eu posso dizer que esses vetores, eu posso dizer que esse vetor e esse vetor têm módulos iguais. Então, eu posso dizer que esse é um vetor F1 e esse é um vetor F2. Eles podem ser iguais em módulo, mas eles são vetores diferentes. Eles podem até ser, né, ter módulos iguais, mas eles já vão ser diferentes, né, porque eles têm direção diferente, tá bom? Então, o vetor F1, perdão, o vetor F1 é um vetor diferente de F2. Se eles tiverem módulos iguais, ou seja, tamanhos iguais, ainda assim eles vão ser diferentes, porque um está na vertical e o outro está na horizontal. Então, dois vetores só serão iguais quando eles forem iguais em módulo, direção e sentido. Cuidado com isso, tá? Eu ainda tenho o que a gente chama de vetor oposto, ou vetor simétrico. O que seria um vetor oposto e o que seria um vetor simétrico, né? Bom, um vetor oposto é um vetor que tem a mesma intensidade do outro, mas tem sentidos opostos. Olha só o que ele diz. Dois vetores serão opostos entre si quando tiverem mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, né? Professor, pode dar um exemplo para mim? Posso, vou dar um exemplo para você. Olha só, eu posso ter esse vetor aqui, qual, professor? Esse aí. E posso ter esse outro vetor aqui. Ó, eu me esforcei para fazer dois vetores de tamanhos iguais, tá? Vamos supor que eles têm tamanhos iguais. Se eles têm tamanhos iguais e os dois estão na horizontal e com sentido oposto, então eles são vetores opostos ou simétricos entre si, tá? Se os seus módulos forem iguais. Aí eu vou fazer assim, ó, F1 igual a F2. Eles têm a mesma direção, sentidos opostos, mas os módulos são iguais. Ó. Repare que eu estou me referindo aos módulos aqui, ok? Como é que eu sei que eu estou me referindo aos módulos? Eu não estou fazendo a setinha aqui em cima, tá bom? O que é um vetor nulo? Um vetor nulo é um vetor de tamanho zero, tá? Nesse caso, você não tem direção e sentido, ele só presta para indicar que a soma de dois vetores deu um vetor nulo. Então, quando você soma vetores simétricos entre si, se você somar esse vetor aqui com esse outro vetor, se eles são simétricos entre si, a soma vai dar zero, tá ok? Dois vetores nulos, dois vetores opostos ou simétricos, você somando vai dar um vetor nulo, tá bom? Vetor unitário é um vetor de tamanho igual a 1, também é chamado de versor, e ele é muito útil para a gente indicar a direção e o sentido de um vetor ou de um vetor componente. Ele é muito útil. Eu vou usar isso aqui com vocês nas operações envolvendo vetores. Eu vou ensinar que isso aqui é bastante tranquilo, tá? Normalmente, os versores que nós utilizamos, né, são os versores IJK. Eles são vetores que servem apenas para indicar a direção e o sentido. Então, você vai ter o versor, que a gente vai chamar de I, coloca um chapeuzinho em cima para dizer que é um versor, tá? J é outro versor, e o K. Esse daqui está na direção do X, esse aqui está na direção do Y, e esse daqui está na direção do eixo Z. Isso quando a gente trabalhar no espaço tridimensional, mas para a gente aqui, no ensino médio, a gente não costuma extrapolar acima de duas dimensões, não, tá bom? É isso daí, então. Vamos seguir. Quais são os atributos de um vetor? Todo vetor tem intensidade, tem módulo e tem sentido. Então, os atributos de um vetor são intensidade, direção
e sentido. Esses são os atributos de um vetor, tá? Todo vetor vai ter esses atributos aí. Então, o que eu coloquei aqui do lado? Uma figurinha para dizer para você. Esse homenzinho está aplicando nesse bloco uma chamada força. E força é uma grandeza vetorial. Porque força tem o quê? Tem intensidade, tem direção e tem sentido. O tamanho do vetor indica sua intensidade. Então, aqui, ó, eu substituí o homenzinho pelo vetor força. Esse vetor tem o tamanho dele, indica a intensidade dessa força. Então, olha só, cada centímetrozinho dele está indicando 40 newtons. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 40, 200 newton. Então, essa força que ele está aplicando, ó, F, tem uma intensidade de 200 newton. Se ele fosse aplicar uma força com a metade desse valor, esse vetor teria que ter a metade do tamanho que ele tem, porque o tamanho indica a magnitude, tá ok? Então, essa força tem uma intensidade de 200 newtons, tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita, tá joia? Então, deixa eu até pegar esse bichinho que está aqui. Vamos lá. Vou pegar isso aqui e vou escrever ali, já que eu coloquei, né? Então, a intensidade dele é de 200 newtons. A direção horizontal e o sentido da esquerda para direita. Da esquerda para a direita. Está aí todos os atributos do vetor força descritos por meio dessa orientação que eu dei aí para vocês, tá? Deixa eu ajeitar ele aqui um pouquinho, puxar para baixo para não ficar muito acima. Aqui, força, aqui, acho que ficou melhor, tá? Então, força, grandeza vetorial. Acho que está claro para você aí, o vetor é representado geometricamente por um segmento de reta orientado, a direção e o sentido do segmento orientado são os mesmos da grandeza vetorial, e a medida do segmento é proporcional à intensidade da grandeza vetorial, que foi o que eu acabei de falar para vocês. O tamanho desse vetor indica a magnitude da força que ele está aplicando sobre o bloco, ok? Segue mais adiante. Bom, vamos lá para as operações de soma e subtração de vetor. Eu tenho várias maneiras de você fazer a soma e a subtração de vetores. Eu vou pegar uma regra que é geral, mas normalmente o pessoal não costuma utilizar esse daí, porque normalmente, às vezes, a gente soma e subtrai os vetores 2 a 2 apenas, e aí eu não preciso disso tudo. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, no equilíbrio estático de um corpo, às vezes essa metodologia de você somar e subtrair vetores pode ser mais útil do que ficar decompondo vetores que a gente vai ensinar para vocês lá em cima, tá? Então, olha só, queria que você prestasse bastante atenção de que eu tenho aqui vetores na cor preta, são os vetores que eu quero somar, e o vetor que está na cor vermelha é o vetor que representa a soma dos vetores que estão na cor preta. Então, eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor B, eu tenho o vetor C, eu tenho o vetor D e eu tenho o vetor E. E aí eu quero somar esses 5 vetores. A forma como eu vou dispor esses vetores vai dizer para mim qual a regra que eu estou utilizando. Essa regra aqui é chamada de regra da linha poligonal, ou regra da poligonal apenas, tá? Essa regrinha, você pega sempre um vetor, a extremidade de um vetor e coloca na origem do outro, né? Quando eu estou dando aula para os meninos, eu brinco com eles, eu falo assim, para somar vetores pela linha poligonal, você coloca a cabeça de um no rabinho do outro, tá? Com muito cuidado, tá? Então, é isso daí
que a gente chama de soma de vetores pela regra da poligonal. Então, o que eu estou fazendo? Ó, sempre colocando a cabecinha de um, olha lá, no rabinho do outro, cabecinha de um, no rabinho do outro, cabecinha de um, no rabinho do outro, até que acabou, tá vendo? Até que acabou, tá joia? Aí o que você vai representar o vetor soma? O vetor soma vai ser representado pelo vetor que está na cor vermelha, tá aqui o S de soma, ele tem origem na origem do primeiro, eu vou mudar a cor aqui, ó, ele tem origem na origem do primeiro, e extremidade na extremidade do último. Aí, esse vetor aqui é o vetor soma. Por que é chamado método da linha poligonal? Porque o vetor soma é o vetor que fecha um polígono, tá vendo só? É o vetor que fecha um polígono. E aí você tem um polígono irregular, né, de lados diferentes, tá? Mas é um polígono mesmo assim. Esse vetor aqui representa o vetor soma. Então, para você somar os vetores por esse método, você tem que pegar a cabecinha de um e colocar no rabinho do outro, tá joia? E aí você consegue fazer essa soma. O espaço que sobrar depois que você colocar os vetores com cabecinha de um no rabinho do outro, esse espaço você vai fechar com uma linha, que é por isso que se chama linha poligonal, fecha o polígono. Você vai fechar o polígono, e aí o sentido vai ser de tal forma que a origem do vetor soma está na origem do primeiro vetor, e a extremidade do vetor soma está na extremidade do último vetor. O último vetor é o vetor E. O primeiro vetor é o vetor A. Então, a origem do vetor soma está na origem do A e a extremidade dele está na extremidade do último. Repare que fechou um polígono. Então, esse vetor que está na cor vermelha representa o vetor soma. Fechou o polígono. Fechou. É o tipo de soma que a gente gosta muito de utilizar quando vai trabalhar com o equilíbrio do corpo extenso ou do corpo rígido, do corpo extenso e do ponto material, tá bom? Uma propriedade importante para a gente observar por meio dessa metodologia de somar vetores é que é válida a propriedade comutativa. O que é essa propriedade comutativa? Não importa a ordem com que você soma os vetores. Não importa a ordem com que você soma os vetores. Então, aqui, o que a gente observa? Que esses vetores que estão aqui, eles estão sendo somados na ordem certinha, ó. Primeiro o A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E. Ó, soma A mais B mais C mais D mais E. Tá vendo só? Simples assim. Agora, olha só, eu vou mudar a ordem como eu vou somar. Eu vou somar começando pelo B. Olha o B aqui. Tá vendo? Cabecinha do B no rabinho do E, cabecinha do E no rabinho do D, cabecinha do D no rabinho do C, cabecinha do C no rabinho do A. O espaço que sobrou, meus amiguinhos, foi, ó, origem do primeiro e extremidade do último. Esse vetor que está na cor vermelha é o vetor soma. Aqui não dá para você ver direitinho, mas olha só, esse vetor, ele tem o mesmo tamanho desse vetor, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Então, eles são vetores iguais. Quer ver como é verdade isso? Olha só como é verdade. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer uma linha pontilhada. Legal que aqui dá para a gente fazer isso. Eu vou fazer uma linha pontilhada e vou levar para o outro lado para você ver que é verdade, ó. Vou fazer ele na cor azul, ó. Ó. Vou pegar isso daqui, tá vendo só? É para ter o mesmo tamanho que aquele outro lá. Agora eu vou transportar para o outro lado lá. Vamos lá. Vamos ver se dá certinho. Olha que bonitinho, tá vendo? Ó? É o mesmo vetor. Ah, professor, mas um está no lugar e o outro está no outro. Um está mais em cima e o outro está mais embaixo. Não importa. Não importa. Eles vão ser iguais se ele tiver a mesma direção, tiver o mesmo sentido e tiver o mesmo tamanho. Então, esses dois vetores são iguais. Eu mudei a ordem com que eu somo os vetores aqui, mas o resultado também
é o mesmo. O que diz a propriedade comutativa? A propriedade comutativa nos diz que não importa a ordem como eu somo os vetores, tá? Não importa a ordem com que os vetores são somados. Não importa. Essa propriedade é chamada de propriedade comutativa, tá ok? Está expresso aqui embaixo, ó. B mais E mais D mais C mais A é a mesma coisa que somar na ordem direitinho, tá vendo? Não tem problema. Perfeito. Ainda pela regra da poligonal, tem uma coisa interessante para a gente tratar aqui. Quando a gente for trabalhar com o equilíbrio dos corpos rígidos, isso vai ser uma ferramenta muito importante para a gente, tá? É que quando você soma pela regra da poligonal e os vetores, preste bem atenção, e os vetores, você vai colocar eles todos, cabecinha de um no rabinho do outro. E se não, depois que você colocar eles todos dispostos assim, e não sobrar espaço para você desenhar o vetor soma, é porque a soma é igual a zero. Tá vendo esses três vetores que estão aqui, ó? Vetor A, vetor B e vetor C. Eu quero somar esses vetores. Só que do jeito que está aqui, eles estão rabinho com rabinho. Eles estão, eu brinco com os meninos em sala dizendo que os vetores estão enrabados, tá? Eles estão enrabados, não dá para somar com a linha poligonal. Para somar com a linha poligonal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso aí que você está falando. Eu tenho que pegar esses vetores e colocar a cabecinha de um no rabinho do outro. Então, ó, eu vou pegar o vetor A, que está aqui, e vou somar com o vetor B. Mas eu quero fazer essa soma respeitando a linha poligonal. Então, eu tenho que tirar esse vetor daqui, ó, e colocar a cabecinha dele no rabinho do outro, né? Então, vamos colocar, ó, pega ele aqui e vou colocar aqui assim, pode ser? Fala, pode. Pode, professor, pode. Pronto, coloquei. Então. Agora eu vou pegar o outro vetor. Professor, pega o outro vetor também? Pega, olha só. Vamos pegar o outro vetor que está aqui, ó. Vou pegar esse outro vetor que está nessa cor, e aí vou deslocar ele para fazer cabecinha de um no rabinho do outro. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Não tá bonitinho, né? Era para tá, hein? Era para tá. Bom, e aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma bonitinho, tá? A gente vai fazer a soma bonitinho. Qual é a soma desses vetores? É isso aqui que você vai ver, ó. Ó, é o vetor B mais o vetor, olha aí, esse vetor que está aí. Esse vetor na cor azul, professor. Põe a setinha bonitinha, olha aí. Tá vendo, ó? Fechou o polígono. Se fechou o polígono é porque a soma é igual a zero, olha aí. Polígono fechado. Quando o polígono está fechado, é porque a soma é igual a zero. Não sobra espaço para você desenhar o vetor soma. Essa regra é interessantíssima, tá? Por exemplo, se esses três vetores, A, B e C, são forças que estão sendo aplicadas em um ponto material, por exemplo, quando você soma os três vetores e a resultante dá zero, a gente diz que o corpo está em equilíbrio. Então, se for soma de forças, dizemos que a resultante é nula. Isso equivale a dizer equilíbrio, tá? Eu vou puxar aqui para cima para escrever assim: equilíbrio. Equilíbrio, que é força resultante
igual a zero. E isso se esses vetores forem forças, tá? A gente faz assim para estabelecer a igualdade direitinho, tá? Força resultante é o vetor nulo, isso daqui, tá bom? O que eu fiz dinamicamente com vocês aqui já está representado aqui, tá vendo? Daqui para cá. Então, o que a gente fez aqui? Origem de um vetor, extremidade de um vetor na origem do outro, tá? Para não dizer cabecinha de um no rabinho do outro. Então, ó, extremidade de um vetor de um vetor na origem do outro. Qual é a vantagem de utilizar esse método? A vantagem de utilizar esse método está relacionado com o fato de que eu posso, por exemplo, eu posso somar vários vetores. Nesse caso aqui, eu somei 5 vetores de uma vez, tá vendo? Então, eu posso somar vários vetores de uma vez. O outro método que nós temos aqui, que é o método do paralelogramo, ou regra do paralelogramo, ele só permite que eu some 2 a 2, tá vendo? E aí, como é que é isso? Nós vamos pegar aqui ó, o vetor A e eu vou somar com o vetor B. Tá vendo que para fazer essa soma, ó, eu traço uma linha paralela ao vetor A e traço uma linha paralela ao vetor B. Aí você tem aqui um ponto de encontro. Ai, professor, adoro pontos de encontro, olha só. Tá vendo? Aí você puxa o vetor soma na origem dos outros dois vetores e a extremidade nesse outro ponto aqui. Então, esse é o vetor soma. Então, esse vetor que está na cor vermelha é o que a gente chama de vetor soma. Por que ele é chamado de regra do paralelogramo? Porque você montou um paralelogramo aqui, tá vendo? É vetor soma, tá bom? Repara o que a gente fez aqui para somar esses dois vetores, ó. Eles não estão cabecinha de um na origem do outro, eles estão com origem comum, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou puxar uma setinha aqui para baixo, tá? Para escrever origem comum. Eles estão com origem comum, diferente de um de cabecinha de um no rabinho do outro, tá? Ó, o vetor S de soma é igual ao vetor A mais o vetor B. Essa regra do paralelogramo, ela vai me dar o quê? Vai me dar a direção e o sentido. Mas o tamanho desse vetor vai ser dado pela famosa lei dos cossenos, tá? Pela famosa lei dos cossenos. E a lei dos cossenos aqui, ó, não é essa daqui não, tá errado, hein? Essa daqui é do outro aqui, tá? Eu vou até apontar. Vou fazer que essa é daqui e que essa é daqui, tá bom? Depois eu acerto isso bonitinho. Então, para você somar esse vetor A com esse vetor B aqui, ó, lei dos cossenos. Quadrado do vetor soma, que é o que está no vermelho, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes AB vezes o cosseno desse ângulo que está aqui. Tá vendo? Isso aqui é a regra do paralelogramo, tá? Ó, soma com sinal positivo, tá vendo? Ó, soma com sinal positivo, tá? E aí o que acontece? Olha só, aqui embaixo eu usei uma regrinha da linha poligonal, olha só. Eu estou somando o A com B, mas aqui eu peguei o quê? A origem de um e coloquei a cabecinha de um no rabinho do outro. Preste bastante atenção nisso, ó. Cabecinha do A na origem do B e aqui o final. Ó o vetor soma. Fechou o polígono, tá vendo? Fechou o polígono. Qual é o tamanho desse vetor? Esse vetor que está aqui é o mesmo desse. Por que eu coloquei isso? Para você perceber que não importa a regra. Se você usar a regra do poligonal ou usar a regra do paralelogramo, o resultado tem que dar o mesmo. Se não der o mesmo, é porque alguma coisa está errada, tá bom? Então, o resultado tem que ser o mesmo. Percebe aqui? Só que nesse caso aqui, ó, repare que quando eu fiz aqui, eu fiz por esse ângulo θ, que é esse mesmo aqui, tá? Então, vai ser mais o cosseno. Como você vai fazer aqui, ó, o suplemento do ângulo, que é esse daqui, tá? O suplementar é o ângulo que somado
ao outro, né, vai ter que dar 180 graus, né? Olha só, esse aqui é o suplemento. O cosseno desse ângulo é o negativo desse, ou esse é o negativo desse, por isso que o sinal negativo vem aqui, tá bom? Aí o pessoal fala, na matemática a lei dos cossenos é com sinal negativo, né? Ah, não, é tudo com sinal negativo. Acontece, porém, que esse daqui é o negativo desse. Aí o negativo de um valor que é negativo fica positivo, tá ok? Joia. Vamos seguir adiante. Bom, soma de vetores e os casos especiais pela regra do paralelogramo. Se eu vou somar dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, pessoal, a soma desses vetores, basta você somar o módulo deles, ó. A direção e o sentido vai ser a mesma direção dos dois vetores que estão sendo somados. Isso porque, quando você faz a lei dos cossenos aqui, esse ângulo formado pelos vetores aqui, esse ângulo θ aqui, é igual a zero. E o cosseno de zero é mais 1. Então, quando você coloca mais 1 aqui, aí você fica com o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, é um produto notável. Você extrai a raiz quadrada de ambos os lados, aí você tem um resultado. O que é esse caso? Ah, professor, quer dizer que é uma coisa para quando os vetores estão na mesma direção e sentido, e é diferente quando ele tem um ângulo formado entre eles. Não. Isso aqui se reduz a isso quando esse ângulo for 0 graus. Tá? Então, você tem dois vetores que têm a mesma direção e sentido, a soma desses dois vetores é um módulo, né? A soma dos seus módulos, que é o que está aqui, tá vendo? Soma dos módulos. A direção e o sentido é a direção e o sentido dos vetores que foram somados, tá? Basta somar os módulos. Isso aqui está dizendo o que para mim? Módulo do vetor soma é igual à soma dos vetores somados. Ok? Simples assim. Tranquilo? Vamos adiante. Outro caso especial é quando eles têm um sentido oposto. Olha lá. Soma de vetores que têm sentidos opostos. Quando eles têm sentidos opostos, o ângulo formado entre eles é de 180 graus. Aí o cosseno de 180 é menos 1. E aí você vai cair, olha só, com menos aqui, que no final das contas vai ter a subtração dos dois, ó. Tá? Então, vamos escrever aqui. O módulo do vetor soma é a subtração dos módulos. Ué, professor, o módulo do vetor soma é a subtração? É porque aqui a subtração é uma soma, é somar com o simétrico do outro. Então, quando eu faço A menos B, é a mesma coisa que está fazendo S é igual a A mais o menos B. E aí, pessoal, se o B estiver para a direita, aí o menos B vai estar no sentido oposto, vai estar assim, tá joia? A soma, a subtração vetorial, na verdade, é uma soma, tá joia? Vamos para outro caso especial que nós temos aqui. Quando os vetores formam um ângulo de 90 graus, ó, o cosseno de 90 é zero, tá? Se o cosseno é de zero, essa parte todinha vai ser zero. E aí, nesse caso, o módulo do vetor soma, teorema de Pitágoras. Simples assim, tá bom? Não tem dificuldade. São casos especiais da regra do paralelogramo. Eu queria que você percebesse isso, ó.
São casos especiais, são os mais comuns, tá? Então, é quando você tem vetores no mesmo sentido, sentidos opostos e perpendiculares entre si. Tá aí, feitinho para você, tá bom? Vamos adiante. Bom, uma observação, para a gente chegar ao final, diz o seguinte: independente da orientação no espaço, o módulo da soma de dois vetores quaisquer estará sempre no seguinte intervalo. Então, olha só, qual é o. Independente da direção e do sentido, você vai somar dois vetores. Você não sabe qual é a direção e o sentido deles, mas você quer somá-los mesmo assim. Então, qual é o resultado possível para essa soma? O resultado possível para essa soma vai estar entre dois intervalos. Então, vai existir um resultado mínimo que é possível e um resultado máximo que é possível. O resultado máximo que é possível é quando eles tiverem a mesma direção e sentido. Então, você soma os módulos, tá vendo? E o resultado mínimo é quando eles têm sentidos opostos. Então, você subtrai os seus módulos, olha só. Tá vendo? Então, isso é um resultado possível. É como se você pegasse aquela famosa reta dos reais que você vê lá na matemática, tá? E aí você tem aqui intervalo fechado, intervalo fechado. Qual é o maior valor que pode ter? É se você fizer módulo de A mais módulo de B. E qual é o menor valor? É quando você tem módulo de A menos o módulo de B. Então, qualquer valor aqui é possível ser um resultado da soma de dois vetores, caso você não consiga saber qual é a direção e o sentido dele. Temos questões para resolver nesse sentido aí já já, tá? Bom, e aqui vem uma coisa interessante, que é a gente escrever um vetor por meio de seus componentes, tá? Todo vetor ele pode ser representado pela soma de seus componentes. O que isso quer dizer? Esse vetor que está na cor vermelha aqui, eu posso fazer a projeção dele na direção de um eixo X. É como se fosse a sombra que esse vetor faz na direção do eixo X, para, vamos dizer, linhas não, raios de luz paralelos entre si, incidindo perpendicularmente ao eixo X. Né? Ele vai fazer uma sombra aqui no eixo X. E aí, esse vetor que está aqui, ó, a gente chama vetor componente de A na direção X. E esse outro vetor que está aqui é o vetor componente de A na direção Y. São vetores componentes. Vetor componente de A na direção X e vetor componente na direção Y. Então, esse vetor aqui, ó, repare que pela regra do paralelogramo, é a mesma coisa que fizer a soma desse vetor com esse daqui, tá vendo? E como o ângulo entre eles é de 90 graus, você cai no teorema de Pitágoras, ó. O vetor A é a soma de seus vetores componentes, tá vendo, ó? E aí, olha só, quem é AX? Ó, esse AX é o A vezes o cosseno desse ângulo θ, olhando para esse triângulo retângulo que aqui está. Tá vendo? Quem é o AY? O AY, ele é o A vezes o seno de θ, porque o AY é o cateto oposto, tá? Bom, como o seno de um ângulo é o cosseno do seu complemento e o cosseno de um ângulo é o seno do seu complemento, então ele pode ser escrito também dessa forma, cosseno de θ ou seno do complemento de θ. Seno de θ ou o cosseno do complemento de θ. Depende do ângulo que foi dado, tá? O complemento de θ, nesse caso aqui, seria esse ângulo aqui, ó, para você, isso aqui, tá? Seria 90 menos θ, esse ângulo. Professor, escreve. Eu gosto quando o professor escreve. Complemento
d θ. E aí esse vetor A, ele pode ser escrito em termos de vetores unitários. Lembra que lá atrás eu falei dos versores I, J e K? Que o I está na direção do X, que o J está na direção do Y. Então, eu posso fazer uma forma de escrever isso aí, e é interessante isso, eu queria que vocês prestassem atenção, é que esse vetor A, ele pode ser escrito como sendo o módulo de AX, que é AX vezes o vetor unitário I, mais o AY vezes o vetor unitário J, tá? É o produto escalar desse vetor por esse vetor que é 1. Ué, mas se você multiplica esse escalar por um vetor de módulo 1, vai dar ele mesmo. Então, para que serve esse I e para que serve esse J? Para dizer que esse AX é na direção do eixo X e que esse AY é na direção do eixo J. E aí fica fácil, às vezes, a gente fazer soma e subtração de vetores, tá bom? Pronto. Vamos fazer alguns exercícios, então, para a gente encerrar essa partezinha aqui, tá? Vou começar com esse exercício aqui, que é um exercício bastante tranquilo, mas que às vezes causa algumas confusões entre os alunos. Olha só. Suponha que dois vetores de mesmo módulo. Ei, tem o mesmo módulo, são dois vetores. A respeito da soma desses vetores, podemos afirmar o quê? E aí, olha só que interessante. Eu não sei qual é a direção e o sentido, mas eu sei que existe um valor máximo para essa soma e um valor mínimo para essa soma. Se os dois vetores têm o mesmo módulo, então, olha só, o valor máximo para essa soma, né, tem que ser menor ou igual à soma dos módulos, que vai ser V mais V, e ele é maior ou igual à subtração, que vai ser V menos V. Então, essa soma pode estar entre 0 e 2V. Estão lembrados disso? Acabei de falar isso lá atrás. Se você fizer na reta dos reais, essa soma pode estar em intervalo fechado aqui, intervalo fechado entre 0 e 2V. Pode ser qualquer número entre 0 e 2D. Tá ok? Pode ser qualquer número. Olha, V raiz de 10 está fora. Pode ter esse valor? Ó, raiz de 10 é maior que 3. Você tem alguma coisa maior do que 3V. Não pode ser isso. Por fim, amar, não pode. Tá? Então, esse aqui não pode ser resposta. Tem módulo V raiz de 10? De jeito nenhum. Qual é a diferença do primeiro para cá? É porque ele falou que tem, e esse aqui ele falou pode ter. Nem pode ter e nem tem, tá bom? Pode ter módulo igual a V? Olha, pode ter módulo igual a V? Pode. Então, esse aqui é a resposta. Ele tem módulo 2V? Não. Ele pode ter. Mas eu sei se tem? Não. Não sei, porque eu não sei qual é a direção sentido, então não pode ter. É nula? Pode ser nula? Pode, mas é nula? Não sei. Pode ser. Mas eu sei se é? Não. Tá ok? Vamos lá, fazer mais uma. Olha aqui. Olha os vetores que eu tenho aí. No conjunto de vetores representados na figura, sendo igual a 2 o módulo de cada vetor, as operações A mais B, A mais B mais C mais D, serão, ele quer saber duas somas. Primeiro, ele quer saber o que é isso, e depois ele quer saber o que é isso. Olha só, vamos na segunda, que a segunda é bem facinho. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar como os vetores estão dispostos. E como que eles estão dispostos? Ó, cabecinha do A no rabinho do B, cabecinha do A no rabinho do B, cabecinha do B no rabinho do C, cabecinha de C no rabinho do D e cabecinha do D no de A. Ei, fechou o polígono. Se fechou o polígono é porque a soma é igual a zero. Tá vendo como é tranquilo? Fechou o polígono, não tem espaço para desenhar mais nada. Soma nula. Então, o segundo caso você já sabe que é igual a zero. Então, não pode ser esse, não pode ser resposta, e nem pode ser esse daqui. Primeiro ou terceiro. Como é que a gente vai saber? Agora nós vamos somar A mais B.
Olha A mais B aqui, ó. A mais B está aqui, ó. A mais B. O vetor soma é o vetor que tem origem no primeiro vetor e extremidade no último. O vetor soma é esse daqui. Tá vendo? Ó? Esse daqui é o vetor soma. S igual a A mais B. Tá vendo? Bom, isso aqui é um quadrado. E isso aqui é a diagonal de um quadrado. E o que que é a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado é igual a lado vezes raiz de 2. Então, a soma vai ser igual a 2 raiz de 2. Por quê? Porque ele disse para mim que cada lado desse quadrado tem módulo 2. Está escrito lá, ó, sendo igual a 2 o módulo de cada vetor. Tá? Então, a resposta correta é a letra C. Letra C de Covid-19, tá vendo? Tranquilo essa soma de vetores? Perfeito. Vamos lá, vamos fazer mais uma. Olha esse bichinho que está aqui. Os vetores, ó, tem vetor enrabado, tem vetor encabeçado, tem vetor... Tá uma bagunça só. Ou é uma coisa ou é outra. Vamos colocar tudo? Vamos colocar tudo na regra da linha poligonal. Tá joia? Então, olha só. Eu vou começar do A. A menos B, sentido oposto, olha só. A menos B mais C mais D mais menos tem que ser igual a zero, porque aí você fecha o polígono. Se você inverter o B, colocar para o outro lado, aí ele vira o menos B, tá? Ele vira o menos B. Como é que é isso, professor? É assim, ó. Ó, vou fazer o menos B. Pronto. Esse vetor aí que está na cor vermelha, ele é o menos B. Tá vendo? Põe a cabecinha dele para lá, professor. Olha só, agora você tem A menos B mais C mais D, e aqui você vai fazer o menos A, ó. Menos E. Então, vou inverter o sentido dele. Aí ele é menos E. Aí, quando eu somo isso, aí dá zero. Né? Agora, vamos ver o que, que ele quer aqui, ó. Ele diz A mais B mais C igual a D mais E. Não vai dar. Se você passar o D para o outro lado, ele fica negativo. E o E fica positivo. Não vai dar. Ele está dizendo que A mais E também não dá. A mais B mais C mais D igual a zero, não. A mais C mais D igual a B mais E. Dá certinho, ó. É esse daqui da letra D, ó. A mais C, tudo que é positivo eu estou deixando aqui, mais D, e o que é negativo eu estou passando para o outro lado positivo. B mais E. Tá vendo? Tá certinho, ó. A mais C mais D igual a B mais E. É isso daqui. Letra D. Tá vendo? Eu só inverti os vetores para fechar a poligonal. Olha lá. Ficou legal. Resposta. Letra D. Tá vendo? Deixa eu ver mais uma aqui. Olha essa questão aqui. Olha aqui. Também muito facinho, ó. Na figura, temos três vetores coplanares formando uma linha poligonal fechada. Ó, ele já disse que fechou uma linha poligonal, ó. O que que você tem que observar aqui? Você tem que observar como é que tá, ó. Cabecinha de um no rabinho do outro, cabecinha de um no rabinho. Fechou. Significa que a soma é igual a zero. Então, A mais B mais C é igual a zero. A resposta é a letra C, tá? Polígono fechado. Polígono fechado. Resposta.
Letra C de Covid-19, tá vendo? Bom, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero fazer mais um, pelo menos, de soma. Aqui, ó. Eu quero fazer essa questão com você usando os vetores unitários. A gente vai decompor vetores, tá bom? Olha só. Só que eu vou decompor vetores e vou escrever em termos de versores. O problema aqui é que eu some esses três vetores. Ó, esse vetor começa aqui, deixa eu só realçar a cor dele para vocês, porque a cor não está boa. Ó, aqui. Então, esse aqui é o vetor que está na cor escurona. Esse aqui é o vetor que está na cor vermelhona. Ele começa aqui. Tá joia? E ainda tem esse outro vetor C. Assim. Mas aí está muito feio, professor. Aponta o lápis. Aí. Tá vendo? Esse é o outro vetor que nós temos aí. E aí eu quero somar esses três vetores. Bom, eu quero usar aquela regrinha que a gente falou dos vetores unitários. Lembra que a gente falou que todo vetor pode ser... Porque senão a soma fica mais fácil se você fizer desse jeito que eu vou te ensinar, tá? Então, a soma fica bem tranquila se você fizer assim, ó. A gente pode escrever um vetor qualquer, ponto lápis, professor. Ó, A, ele pode ser escrito como o módulo do componente x na direção y, mais o módulo do componente y na direção j, tá? Então, vou escrever esse vetor A, esse vetor B e esse vetor C em termos de componentes. Lembrando que cada distância dessa aqui é uma unidade, tá vendo? É uma unidade. Então, como que eu posso escrever esse vetor A? O vetor A, ele pode ser escrito como sendo 0 na direção I, porque está tudo na direção vertical, mais 2 na direção J. Como que eu posso escrever o B? Olha lá o B. O B eu posso escrever, ó, repare que tem 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4 na direção I e também tem 4 na direção J. Ó. 1, 2, 3, 4. É como se você projetasse esse vetor aí. Eu ensinei isso para você lá atrás, mas vamos fazer aqui, ó. Vou projetar ele aqui embaixo. E aí eu vou projetar ele aqui também, ó. Tá vendo? Vou projetar. E aí você vai ter os vetores componentes e os seus respectivos módulos, tá? Seria então aqui um BY, perdão. Seria um BY e seria um BX. Tá vendo? Bom, eu cobri o verdinho lá, eu vou voltar ele lá. E aí o verdinho ele começa daqui, tá? E vai até aqui assim. Perfeito? Joia, né? Agora só falta a gente escrever o C. Quem é o C? O C, meu amiguinho, ele vai ser 4 na direção I. Mais 0 na direção J. Olha como é fácil fazer as somas assim, ó. Você só faz assim e soma do jeito que a tia Teteia ensinou para você. Olha só. Eu adoro fazer isso aqui é muito legal, tá? E aí, ó, você vai obter o vetor soma. O vetor soma vai ser 4 mais 4, 8. 8 na direção I, mais 6 na direção J. Esse é o vetor que representa a soma. Qual é o módulo desse vetor? Teorema de Pitágoras. Soma ao quadrado vai dar 10, né? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, soma vai ser a raiz quadration de 64 mais 36, tá? Então, a soma vai ser raiz de 100, a soma vai ser igual a 10. E essa é a resposta, tá? Bastante tranquilo. Resposta.
e aí deu a letra A, tá vendo? Não é uma questão difícil de fazer, e se você utilizar essa regrinha, você vai conseguir resolver com mais facilidade todos esses vetores aí, tá bom? Então veja que não é difícil isso aqui, é diferente para a maioria de vocês que não tem o hábito de trabalhar com escalares, com vetores, mas é possível que você aprenda isso de forma bastante tranquila, tá? Eu fiz esses exemplos aqui para vocês, tá? Tem alguns exercícios na lista, né, que eu vou sugerir para vocês trabalharem, e eu espero que vocês estudem isso para a próxima aula, a gente já ir para a cinemática vetorial, tá ok? Pessoal, deixo para vocês um abraço, desejo um bom estudo e até a próxima. Valeu!